Vamos iniciar com essa aula de hoje a unidade 3 do nosso curso de logística reversa. Então já falamos sobre a logística tradicional, né? Falamos sobre os canais de distribuição reversos, falamos sobre os tipos de bens que existem, os bens duráveis, os semiduráveis e os bens descartáveis, e tivemos muitas informações sobre a logística tradicional e sobre a logística reversa. Então, começando essa unidade 3, vamos destacar os canais de distribuição reversos, mas os específicos de bens descartáveis. E aí a gente vai ter 2 aulas para falar sobre esse assunto específico, e eu já começo a aula mostrando um slide para vocês, fardos de plásticos e de papéis, né, que a gente tem aqui, que são bens descartáveis. Por que são bens descartáveis? Porque eles estão presentes nas embalagens. As embalagens dos produtos que a gente compra e que a gente utiliza, fica na nossa casa por alguns dias e a gente descarta. Então tudo isso, os plásticos e os papéis principalmente, eles geram um volume muito grande de lixo, né? E esse é um dos grandes problemas, é a maior dificuldade que tem de se equacionar é com o papel e com o plástico, principalmente, tá? Então, esse plástico depois de coletado, esse plástico e esse papel, depois de coletado, né, pode ser pelo catador, ele chega numa usina de reciclagem e ele vai ser colocado em fardos, como a gente vê na figura aqui, e aí é como se fosse um processo industrial, né, que a gente está acostumado a ver, né, com empilhadeira. Então esses blocos eles vão servir de matéria-prima para outros produtos, ok? Então os bens descartáveis e os semiduráveis, né, em alguns casos, porque lembra que eu falei da dificuldade que tem para classificar os semiduráveis, eles possuem um fluxo reverso de seus produtos ou materiais, iniciando pelos 3 tipos de coletas utilizados para sua captação após a disponibilização. Um deles é a coleta de lixo urbano, né, que está presente na maior parte das cidades, que é o caminhão que chega lá e recolhe o lixo, né, e ele não está muito preocupado se está misturado, muitas vezes nem a população está muito preocupada. O outro é a coleta seletiva, então a gente acaba encontrando essa coleta seletiva em alguns pontos específicos. Talvez tu encontre na tua cidade, em uma rodoviária, em uma faculdade, em um prédio de um órgão público, né? Então aí tu vai encontrar ali separado as lixeiras por metal, por papel, por plástico, né? E mais a orgânica, por exemplo. Ou a coleta informal, que acontece muito também, como a gente falou na aula anterior, que é o catador, né? Então, antes do caminhão passar para fazer a coleta do lixo urbano, ou talvez até a coleta seletiva, o catador já foi lá e ele fez buscou o material que ele precisava. Então, para nós é muito importante a função do catador, mesmo que ele tire da coleta seletiva, porque ele já vai, com certeza, dar uma destinação àquela matéria-prima, né, aquele material, né? Porque se ele está retirando ali, é porque ele sabe que aquilo vai ter um valor para ele monetário. Então, nesse caso, nesse caso de diversos canais, os produtos de pós-consumo têm suas origens ou fontes primárias, geralmente nos domicílios urbanos, né, em empresas comerciais ou industriais. Então, de onde vem esse lixo que é recolhido pelo município, ou pela coleta seletiva, ou pelos catadores? Vem das nossas casas, né, dos domicílios urbanos. As nossas casas, os nossos prédios, né, apartamentos, mas também das lojas, dos restaurantes, né, e das indústrias. A fonte desses produtos de pós-consumo são esses 3: domicílios urbanos, né, as nossas casas, prédios, comércios e indústrias. Então esses materiais eles podem ser comercializados
diretamente com os fabricantes de matérias-primas originais ou podem ser comercializados com a indústria de reciclagem. Então a pergunta seria, né, quem faz a coleta seletiva ou o catador? Para quem ele vende? Para quem ele destina esse material? Olha, a maior parte das vezes, pessoal, ele vai ser destinado às indústrias de reciclagem. Vão ser pontos de reciclagem que vão comprar esse resíduo sólido, né? E aí vão passar para frente, para uma indústria que vai fazer a transformação. Mas eles poderiam também, talvez o que é menos comum, né? Principalmente se tu mora no interior do país, ele poderia ser comercializado diretamente com o fabricante de matéria-prima. Mas aí o ponto de venda na qual tu compra, né, o produto, ele teria que recolher para enviar para o fabricante original. Então é uma tarefa que talvez envolva, né, toda uma logística e interesse do setor, mas é possível também. O que a gente vê com mais frequência é que eles acabam indo para aquela via alternativa, que são as indústrias de reciclagem, mas nada impediria de voltar para o fabricante de matérias-primas originais. Talvez nas cidades em que esses fabricantes estejam, talvez seja mais fácil das pessoas devolverem esse produto usado ou embalagem para o fabricante original. Né, vocês veem aqui a quantidade de garrafas PET, né, impressionante, né, o volume que é gerado. Então, são disponibilizados produtos descartáveis, como embalagens de diversos materiais constituintes, né, então papel, plástico, vidro, papéis de diversas naturezas, objetos que não servem mais, que são de pequeno volume, e indústrias, alguns componentes de embalagem, outros de uso industrial. Então, o lixo, que a gente chama popularmente lixo, né, os resíduos sólidos, eles são feitos de diversos tipos de materiais, descartados tanto por nós, quanto pelo comércio, como pela indústria. Algo que é fundamental, e eu quero bater de novo nessa tecla, é que a gente nunca deixe na nossa casa de separar o lixo orgânico, o resto de alimentos, resto de comida, do lixo seco, né? Aqui está escrito inorgânico, o lixo seco, que é o que? Papel, papelão, plástico, metal, tá? Vidro, garrafas de vidro. Deixem separado, porque no momento que a gente mistura tudo, e esse resto de alimento, de comida, se mistura com plástico e com papel, a dificuldade técnica de se fazer a reciclagem se torna muito maior. Então vamos facilitar a sequência desse processo de logística reversa, fazendo pelo menos a separação do lixo orgânico do lixo seco, tá? Isso já vai ajudar bastante. Não custa nada. Na minha casa só tem uma cestinha de lixo. Coloque duas, só duas, já tá bom. E aí, na hora de jogar fora o lixo, coloca resto de comida e o que é orgânico numa cestinha. E na outra, tu vai colocar tudo que não é orgânico. Vai colocar papel, plástico, embalagens, né, metais, garrafas de vidro, tudo que não for orgânico. Fazendo isso, tu está cumprindo o teu papel como cidadão e já vai ajudar bastante nesse processo. Então, havendo coleta seletiva urbana, que seria o mais interessante, porque os materiais já ficam separados e não se misturam com o orgânico, né? Porque o que muita gente comenta, com razão, né? Eu faço esse processo de separação do lixo seco do orgânico na minha casa, mas eu jogo na caçamba de lixo fora, alguns metros daqui de casa, e lá as pessoas vão revirar, o cachorro vai revirar, ou mesmo quando é coletado pelo sistema de coleta urbana, né, do lixo, eles vão colocar tudo no caminhão e misturar. Bom, na verdade, como ele vai estar dentro, a gente espera,
dentro de uma sacola amarrada, talvez não misture tanto, né? Isso é o que a gente espera. Mas o ideal mesmo é que a gente tivesse coleta seletiva urbana, né, na qual cada material tivesse separado de acordo com o seu tipo. Os produtos descartáveis devem ser separados dos resíduos orgânicos domiciliares, como eu havia comentado. Enquanto, nos casos em que não existe esse tipo de coleta seletiva, os produtos descartáveis acabam sendo misturados, prejudicando a qualidade deles. Por isso eu insisto que façam no mínimo a separação do orgânico do seco, tá? Isso já vai ajudar. E aí, onde tem a coleta seletiva, fica muito mais fácil esse processo, porque tu consegue recolher, né, os materiais separados. E aqui eu coloquei, né, isso aqui é um totem de pilhas e baterias usadas em Saragoça, na Espanha, né, a cidade que eu tenho um carinho muito grande, que eu morei quase um ano, que eu fiz um pós-doutorado lá na área de marketing ambiental. Então, para um futuro mais limpo, Saragoça recolhe suas pilhas usadas. Então, na própria rua, né, a gente tem esse ponto de coleta seletiva de pilhas e baterias. A pessoa coloca lá, de tempos em tempos, alguém, talvez da própria prefeitura, né, vai e recolhe para deixar aquele espaço vazio para as pessoas colocarem mais pilhas e baterias. Ok? Bem, então era isso que eu queria falar, né, nessa primeira aula da unidade 3, os canais de distribuição reversa de bens descartáveis. Na próxima aula a gente segue falando sobre isso, lembrando que parte desse conteúdo que a gente disponibiliza gratuitamente nesse curso, né, de logística reversa está no nosso livro Administração Verde, vocês encontram ele na Amazon, e também nesse livro aqui, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde, vocês também encontram na Amazon. Qualquer dúvida, nosso site administraçãoverde.com.br, nossos canais no YouTube com diversos vídeos e cursos gratuitos sobre sustentabilidade ambiental e as nossas redes sociais, ok? Agradeço a atenção e até a próxima aula.